Capítulo 4: A Igreja e o Império. Primeiro, posturas concernentes aos cristãos. As relações da Igreja com o Império Romano constituem um dos temas principais da história cristã primitiva. E as relações do cristianismo com o governo civil continuaram sendo uma questão fundamental nos séculos posteriores. A situação dos primeiros séculos foi complexa, passando de um período de contatos instáveis a uma época de perseguições locais e, por fim, de perseguições por todo o império. A postura dos primeiros imperadores. No livro de Atos, o governo não distinguia cristãos de judeus, cuja religião era legalmente reconhecida. Um episódio que exemplifica esse fato ocorreu em Corinto, quando Paulo foi levado pelos judeus diante de Gálio, procônsul de Acaia, o qual declarou: Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Atos capítulo 18, verso 15. No entanto, também em Atos podemos ver o que estava por trás do tratamento desfavorável que viria a existir. Os judeus que às vezes provocavam confusões, a pregação cristã que com frequência gerava perturbações mais amplas, algo que as autoridades nunca gostaram, e o ensino cristão que ameaçava a sociedade pagã. Por exemplo, a presença dos cristãos havia sido motivo de um distúrbio em Roma, durante o reinado de Cláudio, o qual expulsou os judeus da cidade. Atos 18, versículo 2. Em decorrência da agitação em torno de Cresto. Tumulto popular também foi uma causa importante de perseguição futura. Tudo dependia da postura dos oficiais locais, os quais no início eram indiferentes ou nada antagônicos, contanto que não fossem provocados. A situação mudou no governo de Nero. Em resposta aos rumores de que ele havia sido responsável pelo grande incêndio que destruíra grande parte de Roma, Nero ou seu magistrado acusou e puniu cristãos pelo ocorrido. Tácito, historiador romano que relata o incidente, não deu muita credibilidade à acusação de incêndio intencional, mas considerava o cristianismo uma superstição mortal, merecedora de castigo por ódio à raça humana. Os oficiais de Nero aparentemente tomaram medidas contra o grupo, não contra os indivíduos por causa do nome que levava, isto é, por ser cristão. Os cristãos eram agora reconhecidos pelas autoridades romanas como um grupo distinto de judeus. A perseguição do governo de Nero foi limitada a Roma, mas isso criou um precedente que poderia ser seguido em outros locais. Domiciano foi lembrado nos escritos cristãos como o imperador seguinte a persegui-los, mas há pouca confirmação externa. Ele agiu provavelmente por motivos políticos contra certos indivíduos de alto nível em Roma que, segundo diziam, observavam costumes judaicos. Essa ação foi diferente dos problemas que os cristãos na província da Ásia enfrentaram durante seu reinado, os quais estão refletidos no livro de Apocalipse. A Ásia havia sido um centro de culto imperial desde a época de Augusto, e o conflito político-religioso entre as classes dominantes e a igreja veio à tona, provavelmente alimentado pela insistência de Domiciano em receber honras divinas. Domiciano também mandou convocar parentes de Jesus na Palestina para questioná-los em sua busca por descendentes de Davi. Mais uma vez, a preocupação era política. O reinado de Trajano fornece importantes evidências da condição legal do cristianismo, e para esse efeito deve ser retomado a seguir. Trajano deu prosseguimento à política que punia os cristãos por levarem o nome e, ao fazê-lo, seguiu um procedente encontrado no tratamento de druidas, participantes de bacanais e, ocasionalmente, adoradores de Ísis e judeus. Quando o druidismo foi suprimido na Gália, provavelmente por motivos políticos, sob a acusação de sacrifício humano, nenhuma inquisição foi feita para saber se pessoas específicas haviam de fato participado das atividades indecorosas. Todo o grupo foi condenado. Da mesma maneira, quando os judeus foram banidos de Roma, nenhum esforço foi feito para determinar
se os indivíduos estavam envolvidos em alguma atividade ilegal ou imoral. Fazer parte do grupo era motivo suficiente para a expulsão. Adriano, em resposta aos tumultos populares que forçavam os magistrados a obedecer a exigências das multidões, procurou regularizar os processos aos tribunais, reafirmando com efeito as políticas de Trajano. O reinado de Marco Aurélio foi um período ruim para os cristãos por causa de calamidades e desgraças em diferentes locais do mundo romano. Embora apologistas cristãos tenham aderido à preconização geral de Marco Aurélio como pessoa, houve um agravamento da perseguição durante seu governo. Ocorreu uma onda de perseguição em 166 a 168, época em que a guerra parta, a pressão dos alemães na fronteira de Danúbio e um surto de peste se aproximaram. Ao que parece, um edito geral exigia sacrifício aos deuses. A intenção desse edito não era especificamente anticristã, mas colocou os cristãos em evidência por seu descumprimento. Uma nova onda de sentimentos anticristãos em torno de 177 produziu uma intensa atividade apologética, depois de uma revolta liderada por Avídio Cássio em 175 ter sido subjugada. Marco Aurélio foi ao leste em 176. Novas suspeitas surgiram contra grupos que não observavam as formas habituais de lealdade, isto é, sacrificar em nome do imperador. B. Posturas de pagãos para com os cristãos. Os cristãos provocavam animosidade popular considerável. As pessoas tendem a pensar o pior de grupos que aparentam ser isolados, misteriosos e, de certa forma, forasteiros. Em épocas boas, os cidadãos até toleram indivíduos com costumes estranhos ou crenças diferentes, mas, em épocas ruins, eles assumem uma postura mais negativa. Os cristãos eram responsabilizados por diversas calamidades porque não adoravam os deuses tradicionais. Alguns judeus inflamavam ainda mais as chamas da oposição, especialmente no que tangia a questão da lealdade, ao conscientizarem as autoridades das diferenças entre judeus e cristãos. Além do mais, os primeiros cristãos pareciam ser obstinados. O governo romano Plínio o Jovem queixou-se disso. Parecia muito simples, do ponto de vista romano, queimar um incenso sobre um altar ou jurar pelo imperador. Mas isso era algo que os cristãos comprometidos não faziam. Tal obstinação não podia ser tolerada por um governo totalitário. Afinal, sob um regime dessa natureza, a virtude suprema consistia na obediência às autoridades devidamente constituídas. Os indivíduos comuns no mundo romano não tinham qualquer obrigação regular de realizar sacrifícios, assim como a ordem de um policial hoje em dia para seguir em frente não implica uma obrigação de movimento perpétuo. Mas, se a ordem para sacrificar fosse proferida por um magistrado devidamente constituído, isso exigia obediência. Quando os cristãos se recusavam a realizar atos de lealdade, como queimar incenso ou reconhecer César como Senhor, as autoridades e os demais viam-no com maus olhos. Os apologistas cristãos costumavam responder a 3 outras acusações: ateísmo, canibalismo e incesto. Essas acusações parecem ser absolutamente inacreditáveis para os cristãos hoje em dia, então algumas explicações são necessárias. No mundo antigo, o ateísmo era prático, não teórico. Ateu era quem não observava as práticas religiosas tradicionais, independentemente da fé que professava. Por exemplo, Epicuro acreditava nos deuses gregos, todavia não achava que eles interferissem na vida humana. Em vez disso, entendia que os ritos tradicionais tinham apenas a finalidade de honrá-los e que não se devia esperar qualquer resposta à oração. Logo, seus seguidores frequentemente dispensavam a observância desses rituais e, por essa razão, eram considerados ateus. Os apologistas cristãos insistiam em dizer que os cristãos acreditavam em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Justino Marte parece acrescentar os santos anjos também. Mas isso não satisfazia a base da objeção, visto que eles não realizavam as cerimônias habituais. A acusação de canibalismo pode ter derivado da linguagem cristã relativa à Santa Ceia, na qual se come o corpo e bebe o sangue.
O incesto talvez tenha sido sugerido pelo fato de que os cristãos se referiam uns aos outros como irmãos e irmãs e de que homens e mulheres compartilhavam a mesa no banquete de amor. Outras acusações de imoralidade aparentemente surgiram porque os romanos eram incapazes de diferenciar os gnósticos libertinos, que alegavam ser cristãos, dos verdadeiros cristãos. Os cristãos primitivos que escreviam contra as heresias deixaram claro, entretanto, que os culpados de imoralidade sexual eram os membros das seitas gnósticas. Essas e outras acusações eram admitidas com mais prontidão contra os cristãos, porque eles se mantinham fora das atividades normais da sociedade. Eles permaneciam separados porque quase todos os âmbitos da vida ali, atletismo, entretenimento, assuntos políticos e muitas transações comerciais, eram permeados de idolatria. Outro tipo de desprezo popular em relação aos cristãos é representado por um grafite encontrado em Roma. O desenho mostra uma pessoa com cabeça de jumento pregada na cruz e ao lado alguém com a mão erguida em tributo com a inscrição: Alexamenos adora seu Deus. A cabeça de jumento talvez seja proveniente de uma blasfêmia, conhecida por meio de fontes pagãs, segundo a qual era proibido aos judeus entrar no lugar santíssimo no templo de Jerusalém, ao contrário de templos pagãos que eram abertos ao público, porque sua imagem de culto, os templos pagãos sempre alojavam uma imagem da divindade, era um jumento, e isso seria motivo de vergonha. Filósofos como Celso, qual escreveu a primeira grande injúria contra cristãos, Palavra Verdadeira, cujo conteúdo pode ser restaurado em grande parte pela resposta de Orígenes contra Celso, manifestaram desprezo e escárnio intelectual contra os cristãos, que eram vistos como membros não rentáveis da sociedade ou como um bando miserável de fracotes composto por mulheres, crianças e escravos. Os cristãos, além disso, simplesmente chamavam as pessoas a crer sem se ocupar com demonstrações racionais. Celso suscitou as questões filosóficas que Porfírio e Juliano viriam elaborar mais tarde. Se o cristianismo fosse verdade, por que havia chegado tão tarde à história humana? Será que os milagres de Jesus não eram feitos por meio de mágica? Como a encarnação poderia ser possível, uma vez que envolve alterações na divindade? Não seria a imortalidade da alma o objetivo mais desejável do que a ressurreição do corpo? Orígenes respondeu aos ataques afirmando que Deus havia preparado o caminho para o cristianismo e que o cumprimento das profecias demonstravam sua veracidade. Os milagres de Jesus não eram operados por mágica, conforme demonstração pelo aperfeiçoamento moral que ele trouxe à vida humana e pelo fato de que eles nunca eram usados para ganho pessoal. A encarnação provocou uma mudança nas circunstâncias, mas não na natureza de Logos, que é o Verbo. A ressurreição envolve a transformação em uma forma corpórea superior. A rápida expansão do cristianismo não teria sido possível sem auxílio divino. Galeno compartilhava da consternação de Celso quanto ao fato de os cristãos substituírem a razão pela fé, mas louvava o estilo de vida deles, por exemplificar aquilo que os filósofos procuravam inculcar com base na razão. Os filósofos Epíteto e Marco Aurélio, este último também imperador romano, de 161 a 180, reprovavam a presteza dos cristãos para o martírio. Embora sua própria filosofia estoica permitisse o suicídio em determinadas situações, eles consideravam os cristãos indivíduos motivados por um fanatismo cego. O escritor satírico Luciano de Samosata foi o racionalista que ridicularizou a ingenuidade dos cristãos enganados pelo charlatão Peregrino. Peregrino foi um filósofo cínico que se associara aos cristãos na Palestina e alcançara uma posição de liderança entre eles. Quando foi preso pelas autoridades, os cristãos dependeram em enormes esforços para suprir suas necessidades. Ao ser liberto, o filósofo conseguiu extorquir deles uma grande quantia de dinheiro. O leitor cristão atual pode identificar por trás do relato desdenhoso de Luciano a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo acerca do cuidado com os encarcerados.
Segundo, base legal das perseguições. Não há dúvidas quanto à existência das perseguições. Embora não tenham sido tão constantes ou tão extensas como frequentemente se supõe, elas sempre estiveram presentes como possibilidade. A que não está tão claro, apesar de afirmações assertivas, é o motivo por trás delas e sua base legal. Muitas explicações têm sido apresentadas, mas a maioria delas é baseada em conjecturas. Havia uma lei geral proibindo o cristianismo na época de Nero? Os governadores impunham ordem pública por meio de ação policial direta, sem referência à legislação específica? Os cristãos eram perseguidos por infração e leis criminais relacionadas à traição, à assembleia ilegal ou ao culto estranho? O motivo da perseguição era religioso, isto é, estava relacionado à oposição aos deuses romanos e à ameaça percebida ao Estado romano? Diversos fatores devem ser levados em conta para se compreender as causas da perseguição. Os cristãos naturalmente começaram com o pé esquerdo no que diz respeito a autoridades romanas. Eles adoravam o homem que havia sido crucificado por decisão judicial de um governo romano, sob a acusação de ser um pretendente messiânico. Tal fato sempre estaria contra eles. Os cristãos, por razões religiosas, não podiam envolver-se nas expressões aceitas de lealdade política. Por isso, aparentavam ser uma ameaça ao Estado romano. Além disso, a animosidade popular incitada pelo isolamento e secretismo dos cristãos, bem como os tumultos civis que a presença deles costumavam causar, era parte do que estava por trás da perseguição. As cartas do ano 112, trocadas por Plínio o Jovem, governador de Bitínia, e pelo imperador Trajano, fornecem um vislumbre da situação legal. Com base nessas correspondências, fica evidente que a acusação padrão já era um nome. Perguntei se eram cristãos. Essa base de acusação não era nova. E a única vez que poderiam ter se tornado operante segundo nosso conhecimento teria sido no governo de Nero. O próprio Plínio nunca havia estado presente em investigações de cristãos, então não sabia qual era o crime deles. Ele encontrou 3 grupos distintos entre os acusados. 1. Aqueles que confessavam ser cristãos e permaneciam firmes na confissão. A estes eles ordenavam a execução, ou se fossem cidadãos romanos, mandavam que fossem enviados a Roma. 2. Aqueles que alegavam jamais ter sido cristão, a estes ele libertava, contanto que recitasse uma oração aos deuses e oferecesse incenso e vinho a uma estátua do imperador, coisas que os verdadeiros cristãos não podem ser obrigados a fazer, constituindo um teste razoável para se determinar quem era cristão e quem era leal a Roma. 3. Aqueles que apostatavam, ou seja, que haviam sido cristãos, mas que deixaram de ser. Alguns destes tinham apostatado 20 anos atrás, isto é, no governo de Domiciano, e provavam isso adorando a estátua do imperador e os deuses e amaldiçoando Cristo. Com estes, Plínio aprendeu o que sabia sobre o cristianismo. Não se tratava de algo perigoso, mas apenas de uma superstição perversa e extravagante. Plínio fez 3 perguntas a Trajano. Primeiro, deve haver distinção quanto à idade e à fragilidade? Segundo, os apóstatas devem ser perdoados? Terceiro, a punição é atribuída ao nome em si ou aos crimes relacionados ao nome? Isso significa que, se a punição fosse pelo nome, aqueles que não eram mais cristãos poderiam ser perdoados. Mas, se o castigo fosse pelos crimes associados ao nome, o inquérito teria que prosseguir e culpados teriam de ser punidos, independentemente do tempo decorrido. Os cristãos fiéis queriam que a investigação tivesse como base os supostos crimes, pois não eram culpados de nenhum. Já os apóstatas queriam que ela tivesse como base o nome, pois não eram mais membros do cristianismo. O próprio Plínio queria encorajar apóstatas, pois acreditava que muitos poderiam ser recuperados da superstição cristã. Trajano forneceu a Plínio a resposta que ele desejava, aprovando seus procedimentos. Ele ignorou a primeira pergunta, que dizia respeito a questões restritas ao critério do governador. De resto, apresentou 3 respostas. 1. Os cristãos não deveriam ser perseguidos, só quando fossem acusados e condenados é que deveriam ser punidos.
Isso pode soar contraditório, mas estava de acordo com os procedimentos romanos legais. Roma não tinha um promotor público e o sistema jurídico era acionado quando alguém fazia uma acusação formal diante de um magistrado. 2. Nenhuma acusação anônima deveria ser recebida. O acusador tinha que agir de maneira legal apropriada, apresentando-se pessoalmente. 3. Aqueles que negavam a fé deveriam ser perdoados. A punição, portanto, tinha base no nome. Os apologistas cristãos argumentaram vigorosamente contra esse procedimento, mas o curso da ação legal romana já havia sido definido. Antes de Marco Aurélio, as medidas contra os cristãos eram limitadas, pois seu número parecia pequeno. Uma vez que apenas o governador podia proferir sentença de morte, a maioria dos casos conhecidos de martírio aconteceu nas grandes cidades provinciais. Os governadores recebiam ampla liberdade seguindo a lei romana. A ameaça da perseguição estava sempre presente, mas não era uma experiência constante. Antes de meados do terceiro século, as perseguições eram locais e ocasionais. Embora se tenham tornado um pouco mais frequentes no governo de Marco Aurélio, a situação legal não havia mudado. Duas reações cristãs a perseguições resultaram em produções literárias significativas: a apologética e o martírio. A primeira recebeu o nome da palavra grega apologia, que significa defesa. A segunda da palavra grega martis, testemunha. Os cristãos expressavam por escrito suas defesas e um pedido de tolerância. Além disso, contam a história de membros fiéis que haviam morrido em testemunho à fé. Terceiro, apologistas cristãos no segundo século. A. Escritos. A apologia mais antiga preservada em sua totalidade é possivelmente a de Arístides de Atenas. Embora ela tenha sido redigida em grego, o texto que apresenta melhores condições é sua tradução siríaca, visto que o texto grego preservado é uma reformulação da apologia feita por um autor bizantino. A carta a Diogneto apresenta uma imagem agradável da vida cristã. O autor anônimo defende que a origem divina do cristianismo é superior à idolatria dos pagãos e ao culto ritualista dos judeus. A data é incerta, mas a obra parece respirar uma atmosfera primitiva. Por outro lado, os homens conhecidos pelo nome de Diogneto, que poderiam ser o destinatário da apologia, pertencem ao final do segundo século. Ademais, o texto em questão parece conter parte de uma homilia anexa ao final. Taciano nasceu no leste da Síria como pagão e foi convertido durante uma viagem a Roma, onde se tornou pupilo de Justino. Ele compôs uma harmonia dos 4 evangelhos, o Diatesarrão, que passou a ser a forma padrão dos evangelhos nas regiões de língua síriaca durante 2 séculos. Ali ele se tornou um líder do pensamento encratita em seus últimos anos de vida. Sua abordagem apologética visava derrubar a alternativa pagã. O discurso contra os gregos é, sobretudo, um golpe contra a cultura grega e talvez tenha sido redigido em Atenas em mente. A obra foi classificada retoricamente como um adeus à cultura grega ou uma exortação para que se aceitasse a filosofia bárbara do cristianismo. Atenágoras de Atenas foi o apologista mais completo do segundo século no aspecto filosófico. Sua petição ou embaixada, adaptada ao modelo das obras filosóficas do médio platonismo. Ao responder às acusações pagãs contra os cristãos, Atenágoras alega a superioridade da moral cristã e das concepções cristãs de Deus em relação às descrições pagãs de seus deuses. Atenágoras faz uma primeira formulação da doutrina da Trindade. Há incertezas quanto à sua autoria de Sobre a Ressurreição, uma obra que defende a ressurreição com base na natureza e na razão, e não nas Escrituras. Teófilo, bispo de Antioquia, redigiu uma obra em aproximadamente 180, a Autólico, composta por 3 livros. Sua visão do cristianismo apresenta muitas semelhanças com o judaísmo helenístico. Como apologia, ele fala do Logos, mas evita mencionar Jesus Cristo. Ele apresenta um argumento cronológico a favor da antiguidade das escrituras judaicas, nas quais o cristianismo está fundamentado, e oferece uma leitura alegórica do relato da criação contido em Gênesis. É possível que um apologista latino tenha pertencido ao fim do segundo século, a saber, Minúcio Félix. Existe uma nítida proximidade entre o conteúdo de Otávio de Minúcio Félix e o de Apologia de Tertuliano, datado de cerca de 200.
A maioria dos estudiosos dá prioridade a Tertuliano, mas há discussão suficiente para que se considere a possibilidade de Miniusso Félix ter escrito sua obra primeiro. A Apologia é escrita como um diálogo entre o pagão Cecílio e o cristão Otávio. Nela há um argumento pagão acompanhado da resposta cristã, resultando na conversão de Cecílio. B. Justino Marte como apologista representativo. O apologista cristão mais importante e influente do segundo século foi possivelmente Justino Marte, que incorporou tanto em vida como em morte as duas respostas cristãs à perseguição responsáveis pela produção de obras literárias, a apologética e o martírio. Foram preservadas duas apologias e um diálogo com Triunfão de Justino, bem como o relato de seu julgamento, os Atos de Justino. O que se sabe sobre a vida de Justino provém principalmente dos capítulos iniciais do diálogo. Ele nasceu em Samaria, na colônia romana de Neápolis, atual Nablus, mas não era samaritano nem judeu. Justino relata sua busca pela filosofia, época em que estudou sob a tutela de um estoico, um peripatético, um pitagórico e um platônico. Por fim, encontrou um ancião em Neápolis ou em Éfeso, que a metodologia socrática suscitou questões às quais só a filosofia cristã poderia responder. Embora o pensamento de Justino encaixe exatamente no médio platonismo do segundo século, ele passou a considerar o cristianismo a filosofia, isto é, a meta da busca humana. Nas palavras de Eusébio, Justino, como filósofo, serviu como embaixador da palavra de Deus. Justino foi a Roma, onde, instalado em um alojamento alugado, ensinava a doutrina cristã em uma escola particular, da qual há uma descrição em Atos de Justino. Um filósofo cínico, Crescêncio apresentou acusações contra Justino e ele foi executado por volta de 167. As batalhas apologéticas de Justino tinham 4 frentes: contra intelectuais pagãos, contra o Estado, contra os judeus e contra os hereges. Eusébio afirma que Justino escreveu 2 apologias. Duas apologia procede a uma apologia nos manuscritos, mas os estudiosos agora acreditam que ela é um apêndice desta última. A primeira apologia é um discurso direcionado ao imperador, possivelmente motivado pelo martírio de Policarpo, pois foi escrito em oposição aos tumultos populares contra os cristãos na Ásia. Justino aqui recorre a um rescrito do imperador Adriano, que exigia julgamentos regulares e acusações específicas contra os cristãos, criticando a prática de condená-los unicamente pelo nome. A segunda apologia, ora um anexo da primeira apologia, ora um fragmento de outra apologia, é uma petição endereçada ao Senado, motivada por outro caso de martírio. Justino, assim como outros apologistas, respondia às acusações de incesto, canibalismo, ateísmo e participação em grupo subversivo. Ele declara que o cristianismo não é moral. Pelo contrário, é muito moral. Justino também argumenta a favor da antiguidade das escrituras judaicas e do cumprimento de suas profecias no cristianismo. Ele demonstra uma autoconfiança considerável em relação tanto ao Estado como à sinagoga, visando, a bem da verdade, a conversão do império. Bastante notável é a atenção que Justino dispensa aos demônios, com os quais ele identifica os deuses pagãos. Justino encontra aspectos análogos às crenças cristãs na mitologia grega, a fim de tornar a doutrina cristã compreensível e aceitável aos leitores pagãos. Além disso, explica as semelhanças dos mistérios com as práticas cristãs tidas como imitações demoníacas. A fim de acabar com o mistério das reuniões cristãs, Justino explica o que estava envolvido no batismo e no culto dominical. Ao esclarecer o relacionamento entre Cristo e Deus, ele expressa a doutrina do Logos, a respeito da qual será dito mais adiante. O diálogo com Trifão é uma declaração mais completa feita pela igreja primitiva de suas controvérsias com o judaísmo. Ele se encaixa no quadro das relações decadentes entre a igreja e o judaísmo, as quais se estendiam desde a carta de Paulo aos Romanos, a Epístola aos Hebreus, as coletâneas de testemunhos relacionados ao Antigo Testamento, que Justino pode ter usado, Barnabé, o diálogo, a homília de Melitão sobre a Páscoa e a obra Jaspão e Papisco de Aristo, agora
perdida, mas que, segundo outras fontes, termina com os judeus pedindo para ser batizado. O diálogo com Trifão é proveitoso, pois mostra as questões controversas entre judeus e cristãos. O diálogo era uma forma literária comum, e não devemos supor que o texto já seja a transcrição real de uma discussão. O conhecimento de Justino sobre o judaísmo, entretanto, indica que ele já havia se envolvido em discussões com judeus, e o conteúdo provavelmente reflete tais ocasiões. Trifão, o judeu, apresentou duas questões em torno das quais o debate girava. Em primeiro lugar, porque os cristãos não vivem de forma diferente dos gentios no que diz respeito aos costumes religiosos, visto que as Escrituras ordenam isso ao povo da aliança. Em segundo lugar, porque os cristãos colocam a esperança em um homem crucificado. Em outras palavras, as questões principais são três. Primeiro, cristologia, Jesus é o Messias anunciado na Escritura. Segundo, a lei, qual é o verdadeiro significado e propósito da lei do Antigo Testamento. Terceiro, o verdadeiro Israel, a Igreja é o novo povo de Deus. A questão central concernente ao Messias é debatida principalmente em termos das profecias do Antigo Testamento. Relacionados a ela há assuntos como o nascimento virginal, a interpretação das Escrituras e as duas vindas do Messias, a primeira em humilhação e a segunda em glória. Justino argumenta que a lei do Antigo Testamento foi imposta a Israel como um castigo e era algo temporário, em preparação para a chegada da aliança em Jesus Cristo. Os cristãos agora são o verdadeiro povo de Deus. Ao longo de seus escritos, há outras diferenças básicas recorrentes em questões práticas, tais como o fim da circuncisão física e da observância do sábado. Justino observa que havia dois tipos de judeus crentes em Jesus: aqueles que insistiam na obrigação dos gentios em obedecer à lei e aqueles que, embora guardassem as leis, não insistiam para que os crentes gentios o fizessem. Essas diferenças eram pareadas por duas opiniões por parte dos cristãos gentios: aqueles que insistiam para que os crentes judeus abrissem mão da lei e aqueles que, embora rejeitassem o cumprimento da lei pelos gentios, permitiam que os cristãos judeus o fizessem. O cristianismo tinha uma dialética inerente às suas relações com o judaísmo. Por um lado, suas afirmações de legitimidade e autoridade das antigas escrituras dependiam da aceitação do Antigo Testamento e do testemunho judaico a essas escrituras. Por outro lado, as alegações de o próprio cristianismo ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o novo povo de Deus envolviam uma rejeição dos judeus, visto que eles não aceitavam Jesus como Messias. Apesar das relações decadentes, as doutrinas e tradições de judeus e cristãos influenciaram-se mutuamente até o quarto século. C. A doutrina do Logos. Os pais apostólicos, assim como o Novo Testamento, não apresentavam uma interpretação precisa para o relacionamento entre Jesus Cristo e Deus, dispondo em vez disso de fórmulas envolvendo Deus, Cristo e o Espírito Santo. Os cristãos primitivos, em virtude das origens judaicas e da oposição ao paganismo, salientavam a unidade de Deus, mas conheciam o Messias e a experiência de ter Deus operado por intermédio do Espírito Santo. Os apologistas declaram de forma mais explícita na trindade pré-existente, composta por Deus, o Logos, Verbo e o Espírito Santo, mas é especificamente em relação a Cristo como Logos de Deus que eles fizeram sua contribuição mais significativa. A cristologia do Logos por parte dos apologistas gregos no segundo século tornou-se a base para as especulações ortodoxas posteriores acerca da Trindade. Será apresentada aqui uma descrição da doutrina iniciada por Justino, mas expressa de modo mais completo por Anátagoras e Teófilo. Os apologistas representam a confluência de ideias do lado pagão e do lado judaico que poderiam ser utilizadas para apoiar a pré-existência de Jesus Cristo. Do contexto judaico vieram concepções sobre a pré-existência da lei, especulação rabínica, da sabedoria, literatura de sabedoria judaica, do Messias e do Espírito, ideia adotada por Paulo. O grau em que esses elementos do pensamento judaico eram realmente hipostasiados como entidades distintas é questionado, apesar de a linguagem ocasional sugerir a existência separada.
Quanto ao termo logos, havia um possível antecedente na palavra do Senhor, do Antigo Testamento e no emprego da merra, palavra, do Senhor como intermediário entre Deus e seu mundo nos tangos judaicos, paráfrase da Escritura. No contexto grego, a palavra logos tinha múltiplos significados, dois dos quais são importantes aqui. Logos como a razão na mente, a palavra racional, e logos como a palavra na língua, a palavra falada. Os gregos desenvolveram a ideia de que a fala é uma atividade racional, isto é, existe uma continuidade entre o pensamento na mente e a palavra na língua. Na filosofia, havia especulação estoica acerca do princípio racional, por vezes expresso como logos, responsável por conferir ordem ao universo. O filósofo judeu Filon fundiu essa ideia estoica à crença judaica em um Deus pessoal, tratando logoi como pensamentos ou raciocínios presentes na mente de Deus. O aspecto em que o prólogo do Evangelho de João se encaixa nessa explanação não é claro. Será que o verbo de João 1 reflete principalmente a convenção grega, sobretudo filosófica, de logos, ou representa a visão hebraica-aramaica, ou é uma fusão das duas linhas de pensamento? Para Philon, um logos tem uma variedade de funções como expressão de Deus e é aparentemente hipostasiado, mas João faz uma afirmação que não pode ser encontrada no contexto grego nem no judaico. Ele declara que o logos foi encarnado como uma pessoa histórica específica. Com Justino e os apologistas, esses dois afluentes certamente são unidos em uma associação sistemática entre o Messias e o logos gregos pré-existente, e também ao verbo, à sabedoria ou ao espírito pré-existentes do judaísmo. Podemos esquematizar o pensamento deles compondo 5 estágios na trajetória do logos. 1. O logos como razão ou sabedoria presente na mente de Deus, sua razão é sempre imanente. 2. O logos como a palavra falada ou articulada. Deus enunciou sua palavra, especialmente na criação do mundo, conferindo uma existência distinta a ela sem esvaziar-se de sua razão. 3. O logo imanente ao mundo, Deus implantou sua razão tanto ao universo, conferindo ordem racional à criação, como na mente dos seres humanos, inspirando a filosofia, a arte, a literatura e outros. A palavra ou sabedoria de Deus como agente da criação, bem como a palavra seminal em cada indivíduo como uma imagem do divino. Logo, a intenção é existir mais do que a razão humana. 4. O logos como a palavra revelada de Deus nos profetas. 5. O Logos encarnado em Jesus, a palavra divina fez-se carne como ser humano. O valor apologético desse esquema era enorme. Ele associava Jesus, o objeto da fé cristã, à filosofia grega e a conceitos gregos conhecidos, além de oferecer uma clara ilustração de como Jesus Cristo poderia ser um com Deus e ao mesmo tempo distinto dele. Assim como a palavra na mente transforma-se em palavra na língua, Cristo, a eterna razão de Deus, mesmo permanecendo um com ele, também veio a ter uma existência separada na obra divina de criação e revelação. Além disso, ele era equivalente à ordem racional do universo, reconhecida pela filosofia implantada na criação. Em seguida, ainda além de qualquer pensamento grego ou judaico, essa palavra de Deus não era apenas o meio da atividade criativa divina, mas passou a ser também o meio da atividade salvífica divina ao encarnar-se na pessoa de Jesus. O pensamento ortodoxo posterior acerca do Cristo em sua relação com o único Deus, embora fosse além e desta forma corrigisse a cristologia do Logos, seguiu esses passos. D. Resumo dos apologistas. Os cristãos apologistas demonstraram ter uma dívida considerável com a apologética judaica anterior. Os aspectos que os pensadores judeus desbravaram para os pensadores cristãos incluem argumentos a favor. 1. De Moisés e das Escrituras por serem mais antigos do que a literatura e a filosofia grega. 2. Dos gregos por tomarem as boas ideias dos hebreus. 3. Da superioridade do monoteísmo em relação ao politeísmo pagão, também como base no pensamento filosófico grego. E 4. Da interpretação do pensamento bíblico em termos de cultura grega. Como defensores da fé, os apologistas respondiam a acusações populares contra os cristãos e temiam tolerância. Eles afirmavam que os cristãos eram cidadãos verdadeiramente bons e oravam a favor do império. Em um nível mais profundo, eles lutavam contra 3 questões fundamentais, que, embora reformuladas, ainda exprimem o escândalo da fé cristã.
Primeiro, como a universalidade da salvação podia ser sustentada em uma religião que mal tinha 150 anos de existência. A resposta associava o cristianismo às escrituras judaicas e aos propósitos originais de Deus. Segundo, como se pode aceitar o escândalo da cruz, isto é, um Messias sofredor que é Deus ao mesmo tempo. A resposta associava Jesus à eterna palavra de Deus e culpava a influência dos demônios pela sua morte. Terceiro, como o poder de demônios no paganismo e a perseguição dos cristãos podem ser conciliados com a providência de um Deus bom? A resposta recorria à fé na vitória de Jesus Cristo sobre os demônios e à vindicação final dos propósitos divinos na segunda vinda de Cristo. Os apologistas não ficaram satisfeitos com a defesa. Eles partiram para a ofensiva, atacando os cultos pagãos que eram mitológicos e racionais e muitas vezes ligados à imoralidade. Além disso, os apologistas procuraram provar o cristianismo. De especial importância que era o argumento das profecias cumpridas. Uma grande diferença entre o mundo moderno e o mundo em que o cristianismo surgiu é que as pessoas de hoje consideram melhor aquilo que é novo e mais verdadeiro aquilo que é recente. Já no mundo greco-romano, sobressaiu o oposto: quanto mais antigo, mais verdadeiro. Em um mundo que valorizava a antiguidade, os apologistas alegavam que o cristianismo não era uma religião nova, mas que remontava à religião original da humanidade e representava o auge dos desígnios de Deus previsto nos profetas do Antigo Testamento. O argumento da profecia servia tanto para responder à acusação de que o cristianismo era algo novo, como para provar sua veracidade. Os apologistas, além disso, faziam exposições da fé cristã. Do ponto de vista doutrinário, eles salientavam o monoteísmo e o Criador Jesus Cristo e o Espírito Santo eram apresentados em um relacionamento com Deus. Dessa maneira, eles foram pioneiros no desenvolvimento da teologia cristã. Os apologistas representam um importante avanço do esforço intelectual cristão na adaptação e apropriação cultural. Eles utilizavam a filosofia da época para fins cristãos. Além disso, como apologista, dirigiam-se aos de fora ostensivamente. Não sabemos até que ponto os não cristãos liam suas obras. Como costumava ser o caso desde então, eles eram provavelmente mais lidos por cristãos do que por aqueles a quem eram realmente dirigidos. No entanto, os apologistas representam uma nova etapa na atividade intelectual cristã: o Novo Testamento. Os pais apostólicos e os textos apócrifos do Novo Testamento eram endereçados aos participantes do movimento cristão. Os apologistas, independentemente de que viram a ser os leitores, escreviam tendo em mente os não cristãos. Os autores do Novo Testamento, em certa medida, haviam empregado a filosofia retórica e moral da época para expressar-se. Já os apologistas utilizavam explicitamente um corpus maior de filosofia e literatura pagã para defender e esclarecer o pensamento cristão. Os cristãos instruídos ora reagiram contra o seu passado pagão e rejeitaram-no, ora apresentavam o cristianismo como, em certo sentido, uma continuidade dele e seu cumprimento. Os convertidos geralmente exageravam no contraste entre o novo e o velho, ou explicavam o novo como aquilo que o passado os levou a aceitar por lógica. Taciano representa a primeira abordagem. Ele procurou destruir quaisquer conexões com o passado. Já a abordagem de seu mestre Justino foi diferente. Ele tentou construir ligações com o passado. O futuro do pensamento cristão pertencia a Justino, mas a posição de Taciano continuou presente na postura dos cristãos em relação ao mundo e à sociedade. Quarto, mártires do segundo século. A literatura do martírio. Os relatórios autênticos do martírio no segundo século pertencem a três formas literárias: cartas de igrejas que descrevem martírios de pessoas em seu meio e acontecimentos paralelos, paixões que narram os últimos dias e a morte dos mártires, e atos que narram o julgamento dos mártires perante as autoridades. Os atos foram, por vezes, considerados transcrições dos registros dos julgamentos. Mas, embora alguns documentos possam ter tido tal embasamento, eles claramente refletem edições e adaptações cristãs. No início do terceiro século, autores cristãos proeminentes Tertuliano, Orígenes e Cipriano também redigiram exortações ao martírio. A partir do quarto século, os pregadores começaram a apresentar louvores por ocasião da comemoração anual da morte de um mártir. A preocupação com a edificação dos ouvintes era mais importante do que a precisão histórica.
E na vida posterior dos santos, as lendas ganhavam mais espaço do que os fatos. Um dos documentos mais influentes sobre o martírio, e talvez o mais antigo a registrar um deles em detalhes, foi o Martírio de Policarpo. Esta carta foi escrita pela igreja dele em Esmirna, à igreja em Filomênio, na Frígia. Alega-se que a data da morte de Policarpo foi em 56, 156, 167, 168 ou 177, mas a referência é pela primeira opção. O tema do martírio de Policarpo é o martírio segundo o Evangelho. O autor escreve como a prática do voluntariado ao martírio, referindo-se a uma ocasião em que alguém fez isso e acabou negando a fé por estar sob pressão. Em lugar de tal atitude, ele recomenda o exemplo de Policarpo, o qual se retirou da cidade para evitar a morte, mas quando capturado confessou corajosamente a fé e suportou o julgamento e a execução com dignidade e coragem. Conforme descrito por Justino Marte, uma mulher em Roma foi convertida pelo mestre cristão Ptolomeu. Ele foi levado a juízo pela simples razão de ser cristão, pelo ex-marido da mulher, quando este recebeu o divórcio graças à vida imoral que levava. No julgamento, Lúcio falou em defesa de Ptolomeu, mas, ao alegar ser ele mesmo um cristão, foi condenado juntamente com Ptolomeu. A obra Atos de Justino e seus companheiros é uma das actas mais antigas existentes, ou gesta de um julgamento de cristãos. As 3 recensões mostram a elaboração progressiva do ponto de vista cristão ao longo da transmissão do documento. Os companheiros haviam recebido instruções sobre o cristianismo de Justino, embora 2 deles declarem expressamente ter recebido o cristianismo dos próprios pais, e foram condenados à decapitação com ele. A obra Atos dos Santos Capo, Papilo e Agatônica, os Santos Pergamenos, é datada por Eusébio de aproximadamente 165. É provável que isso esteja correto, embora a versão latina mostre reformulações que refletem uma linguagem mais característica do terceiro século. As mulheres eram proeminentes entre os primeiros mártires, alcançando uma igualdade na morte que com frequência não obtinha em vida no mundo antigo. Antagônica era mulher, bem como uma das colegas mártires de Justino e Carito. A Cartas da Igreja de Viena e Lyon empata com o Martírio de Policarpo na posição de documento mais importante da literatura mártir do segundo século. Muitos cristãos no Vale de Ródamo, Gália na França, vieram da Ásia Menor, e essa carta foi enviada às igrejas nas províncias romanas da Ásia e da Frígia. Eusébio preservou a carta, a qual contém uma rica teologia do martírio, no livro 5 de sua obra História Eclesiástica. A perseguição de Lyon é notável. Pelo relato em primeira mão do furor da população, o que resultou em experiências extremamente brutais para os cristãos, e pelo grande número de mártires sendo cidadãos romanos decapitados e o restante condenado às competições com feras selvagens na arena. A carta fornece impressões pessoais vívidas de alguns mártires, especialmente da jovem heroína da fé Blandina, a qual enfrentou torturas inacreditáveis e excruciantes. Os mártires perdoavam os companheiros crentes que negavam a fé e eram modestos quanto à própria confissão, preferindo ser chamados de confessores e reservando o nome de mártires àqueles que já haviam morrido. Ato dos Mártires de Cile é digno de nota por ser a obra cristã mais antiga escrita em latim ainda existente. Ela narra a inquirição de 12 cristãos provenientes de uma cidade ao norte da África pelo governador da capital provincial de Cartago. Eles haviam trazido consigo uma caixa contendo as cartas de Paulo. Atos de Apolônio representa outro caso de apologética e martírio ao mesmo tempo. Essa obra contém 2 discursos do filósofo Apolônio, que transformou sua defesa em uma apologia ao cristianismo. Parece pouco provável que tal apologia tenha sido feita no cenário de um julgamento, mas é possível que a parte inicial do relato seja precisa. A Paixão de Perpétua e Felicidade, como seu registro dos martírios em Cartago no ano de 203, é uma obra singular em diversos aspectos. Essa narrativa latina incorpora 2 escritos das próprias mártires, sendo um deles o diário de uma das poucas autoras conhecidas da Igreja Antiga Perpétua.
O conteúdo da obra inclui o Diário de Perpétuo e uma visão de Saturno, escrita de próprio punho. Além disso, há uma introdução, relato dos martírios e um breve epílogo adicionado pelo editor, identificando por alguns como Tertuliano. Perpétua era uma mulher de 22 anos que tinha um filho de colo. Ela gozava de uma posição social considerável em Cartago e seu pai procurava dissuadi-la da confissão cristã. Assim como os demais, ela ainda era uma catecumênica quando foi presa, mas logo foi batizada. Seu diário destaca-se pelos sonhos registrados, os quais oferecem um vislumbre da piedade popular. Felicidade era sua escrava, que deu à luz uma criança na prisão. B. Temas do martírio. O conceito de martírio tinha precedentes judaicos, mas foi desenvolvido de forma especial pelos cristãos durante o período da perseguição. A palavra mártir é o equivalente grego para testemunho. Nos escritos de Lucas, testemunha era alguém que tinha visto Jesus Cristo ressurreto e podia literalmente testemunhar ou confirmar esse acontecimento. João emprega essa palavra no sentido de testemunho de Cristo como Filho de Deus, comparável à ideia em Mateus 10:32. Em Apocalipse, a palavra é utilizada em referência a uma testemunha de sangue, aquela que entrega a vida por confessar. Todavia, esse vocábulo aparentemente ainda não era um termo técnico sugerido no segundo século. Somente aqueles que entregavam a vida por ocasião das perseguições passaram a ser chamados de mártires, testemunhas. Quem confessava, mas por alguma razão não morria, era designado confessor. O mártir não eram testemunhas apenas no sentido de confessar a fé, mas também no sentido de presenciar. Afinal, em muitos casos, eles tinham visões de Cristo. Uma teologia do martírio foi elaborada logo cedo. Constata-se um começo dela em Inácio e no martírio de Policarpo ela já está praticamente desenvolvida. Uma vez que Jesus Cristo foi o mártir original e verdadeiro, paralelismo com Cristo eram recorrentes nos relatos do martírio. Além disso, acreditava-se que ele estava presente com mártires, como se vê na Carta das Igrejas de Viena e Lyon, fortalecendo-os nos sofrimentos. As ideias salientes na teologia do martírio podem ser expressas por meio de alguns temas básicos. 1. Testemunho. O significado da palavra mártir chama a atenção ao tema básico do testemunho. Os mártires, ao confessarem a fé, davam testemunho às autoridades e a outro que os ouviam. A morte era um testemunho de sangue referente a Jesus Cristo e a fé nele. É recorrente nos atos dos mártires a confissão: eu sou cristão. 2. Atletas e heróis. Metáforas atléticas são empregadas com frequência na descrição da luta entre os mártires e a força do mal, personificadas nos adversários pagãos. Como vencedores na peleja, eles eram considerados heróis da igreja e exemplos excepcionais da fé cristã. Os mártires, portanto, desfrutavam de uma posição muito privilegiada na estima da comunidade cristã. 3. Graça. O martírio era a forma suprema de santidade, mas tratava-se de uma graça não oferecida a todos os cristãos. Havia certa arbitrariedade em relação a quem era escolhido para viver essa experiência, e por isso existia a sensação de que os indivíduos eram designados por Deus. Ele concedia os privilégios do martírio a alguns, mas não a todos. Por essa razão, as pessoas não deviam forçar-se à situação. Essa seria uma atitude presunçosa. Além disso, a igreja já havia tido experiências negativas com indivíduos que se adiantaram para reivindicar as honras. A decisão a respeito de quem seria mártir estava nas mãos de Deus, aquele que concede graça aos escolhidos. 4. Compartilhamento dos sofrimentos e da vitória de Jesus Cristo. O martírio era uma graça, porque a vitória dos mártires não consistia em uma conquista humana. O mártir era privilegiado por tomar parte nos sofrimentos de Cristo e logo por compartilhar sua vitória sobre o diabo. A existência cristã era uma luta contra Satanás, assim como a morte de Cristo poderia parecer uma derrota, embora fosse uma vitória sobre o maligno, também a morte de cada mártir era uma derrota para o diabo. Morrer sem negar a fé era uma confirmação da paixão de Cristo. 5. Santa Ceia. Assim como o pão e vinho estavam relacionados à morte de Jesus Cristo, a linguagem eucarística era empregada também em referência à morte dos mártires. Jesus comparara a própria morte a beber o cálice, Marcos 10:38, do sofrimento e orar ao Pai: afasta de mim este cálice, Marcos 14:36. Os mártires também beberam o cálice de Jesus com confiança em Deus.
6. Espírito Santo. Os mártires enfrentaram sofrimentos porque Jesus Cristo estava com ele, estendendo-lhe as próprias aflições. A presença de Cristo era mediada pelo Espírito, o qual fornecia resistência sobrenatural e, em alguns casos, concedia visões para fortalecer e consolar as testemunhas do Senhor. 7. Escatologia. O mártir era o cristão perfeito que cumpria o escáton em si mesmo. Acreditava-se que ele entrava diretamente na presença de Jesus Cristo no céu e gozava de privilégios especiais ali. Um deles era participar do papel de Cristo como juiz e, dessa forma, ser capaz de conceder perdão aos irmãos mais fracos na terra. Essa se tornou a base posterior para a prática de orar pedindo a intercessão dos santos. O martírio era visto como uma espécie de escatologia radicalmente realizada. Os mártires concretizavam agora as bênçãos destinadas a todos os cristãos, ou seja, nos acontecimentos envolvendo sua morte, eles adentravam nas bênçãos do fim dos tempos, a saber, a presença de Deus, o dom do Espírito Santo e o perdão dos pecados. 8. Batismo. A morte trazia perdão aos pecadores dos mártires. Os batismos deles eram um batismo de sangue. Assim como Jesus Cristo referiu-se aos seus sofrimentos como um cálice amargo a ser bebido, ele também os comparou a um batismo. Marcos 10, 38. Pois estava mergulhado neles. O mártir participava desse batismo de sofrimento e os mesmos benefícios atribuídos ao ritual eram associados ao martírio. Essa era uma exceção que a Igreja Antiga fazia em sua doutrina, normalmente resoluta acerca da necessidade do batismo. Com frequência, as catecúmenos que ainda não haviam sido batizados eram pegos em acusações feitas contra os cristãos. Nem todos tinham oportunidade de serem batizados como perpétua. Certamente não fazia sentido negar Jesus Cristo a fim de ganhar tempo para o batismo. Por esse motivo, a Igreja certificava as pessoas de que sua morte por Cristo equivalia à confissão de fé batismal. Apesar de algumas deserções, as perseguições fortaleceram as resoluções dos crentes devotos em vez de exterminar a Igreja. A perseverança sob pressão até o ponto do martírio chamou a atenção do povo para a fé cristã e atraiu inquiridores. Os adversários de fora, entretanto, não eram os únicos responsáveis pelos problemas enfrentados pela Igreja no segundo século.